Olá, sou o professor Wagner Bertolini, professor de Química do site Estratégia Concursos. Nós vamos já para o segundo módulo, nosso segundo bloco. O primeiro bloco nós terminamos com esse slide, discutindo a entalpia de combustão. Bom, existem outras formas de entalpia, que é a entalpia de ligação. Na verdade, o que nós vamos estudar nesse tópico aqui, é a quantidade de energia envolvida quando você faz uma reação química e você vai analisar a variação de entalpia em função das ligações que foram rompidas e em função das ligações que foram formadas. Normalmente, quando nós temos uma reação química, você está acostumado a trabalhar com os ΔH de formação, ou outro tipo de ΔH, por exemplo, de combustão, lei de Hess, que nós vamos ver ainda. O que eu quero chamar a atenção é que esta parte aqui eu considero a mais delicada. Por quê? Porque muitas vezes o candidato, o concursando, ele não sabe quantas ligações são rompidas num processo. Só para você lembrar alguns conceitos. Se você tem o hidrogênio e o hidrogênio, átomos livres, separados, eles são o quê? Instáveis. Mas eles podem se ligar. Certo? Isso aqui é um átomo, isso aqui é outro, eles podem se ligar. E aí, quando eles se ligam, eles formam um parzinho de elétrons, a ligação, portanto, é covalente, e agora eles não são mais dois átomos. Eles formam uma coisa só, uma molécula com dois átomos. Isso aqui é muito diferente, viu? Ter isso aqui e isso aqui são coisas completamente o quê? Diferentes. Aqui você tem dois átomos e aqui você tem átomos ligados, 2 a 2. Bom, esta molécula aqui, os átomos já se encontram nesta situação o quê? Estáveis. Por que eu estou discutindo isso? Porque quando uma ligação é feita, nós vamos ter o aumento da estabilidade. E o que significa? Quando você faz a ligação, automaticamente eles se estabilizam e ocorre a liberação de energia. Ok? Agora, eu não quero fazer a ligação. O que eu quero fazer? Eu quero quebrar a ligação. Então, a quebra da ligação, olha que coisinha legal. Se esses dois caras aqui estão unidos, estão estáveis, aí você pega, portanto, esta situação de estabilidade. Você fala assim, eu quero quebrar essa estabilidade, você vai ter que fazer o que para quebrar isso? Vai ter que fornecer energia. Então você já pode padronizar. Toda vez que você fizer a quebra de ligação, você vai ter que fornecer energia. Está aqui, energia. Tem que fornecer. Então vai ser sempre um processo endotérmico. E toda vez que você fizer a ligação, vai ser um processo de que natureza? Exotérmica. Portanto, a formação da ligação é um processo exotérmico. Isso é o ponto base para que você vá para a resolução de uma questão. O Wagner, mas eu preciso saber quanto é esse valor? Porque veja, aqui tem o valor, não é? Mais 104,2 e menos 104,2. O valor é sempre o mesmo, tá bom? Ou positivo ou negativo. Mas você precisa saber quanto vale a quebra de ligação de carbono e hidrogênio? Não, você não precisa. Normalmente ele te fornece uma tabela com esses valores. E aí você usa esses valores. Um último aspecto que nós vamos ver é a lei de Hess. O que é a lei de Hess? A lei de Hess diz o seguinte, que a variação de entalpia de uma reação independe dos passos intermediários que ela tiver. Só depende de uma coisa. Hess só depende de uma coisa, do estado final e do estado inicial. Se, de repente, você não sabe quais são esses estados iniciais e finais, você pode usar os valores conhecidos das etapas intermediárias para se determinar o ΔH do estado inicial e do estado final.
Então, o que acontece é o seguinte, se você está aqui no ponto A e você quer chegar no ponto B, isso aqui te daria um ΔH. Certinho, Manuel? Mas você não sabe quanto é isso. Mas você sabe que de A indo para C, tem o ΔH que eu vou chamar de 1. De C indo para D, tem o ΔH que eu vou chamar de 2. De D indo para E, tem o ΔH que eu vou chamar de 3. E de E vindo para B, tem um ΔH que eu vou chamar de 4. O ΔH que me interessa, eu não tenho, que é esse aqui, ó. Sabe como que eu chego a esse ΔH que eu vou chamar de ΔH final? Quanto que é o ΔH final? Para este exemplo que eu dei, o ΔH final corresponde ao ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3 mais o ΔH4. Basta que eu conheça esses ΔHs intermediários que eu chego a esse ΔH aqui. Estou dando um exemplo grosseiro assim, mas bastaria que você pensasse num gráfico em que você tem o A e lá em cima o E. Aí você vai do A para o C, do C para o D para o E e o E para o B. Você já saberia o ΔH total. Seria isso. Que eu representei aqui, ó, dessa maneira. Eu quero sair aqui. Aqui é o A. Aqui é o C. Aqui é o D. E aqui é o B. Mudei a ordem só para não fugir daquele meu assunto lá. Então, eu não sei qual que é o ΔH do A até o B. Eu não sei qual é esse ΔH. Mas se eu souber que de A para C tem esse ΔH, de C para D tem esse ΔH e D para B tem esse ΔH, se eu somar esses três valores aqui, ó, eu tenho esse aqui. E o que que é esse aqui? É o ΔH de A até B. Certo? No caso, o A está mais embaixo, aí tem todo um caminho, e ali em cima eu teria o B. Aí eu saberia esse ΔH. Tranquilinho, não é? O que você precisa saber é como trabalhar com essas reações. E é muito tranquilo, gente. Basta que você tenha um cuidadozinho, um bom senso, calma. São questões que geralmente demandam tempo. Como demandam tempo, às vezes é muito comum a banca nem pedir, né? Porque fica muito demorado para você fazer uma questão longa. Mas nada é impossível. Ok? Lei de Hess. O que nós precisamos fazer é somar todas as equações de todas as reações intermediárias de forma adequada. A palavra-chave está aqui, adequada. Uma coisa você não pode se esquecer. Se de A para B é endotérmico, estou dando um exemplo, endotérmico, portanto de B para A é exotérmico e vice-versa. Portanto, quando você inverte o sentido de uma reação, você também tem que inverter o ΔH. Se inverter uma equação, inverte o seu ΔH. Se você precisar balancear, se você multiplicar uma equação, então se você multiplicar uma equação, você também deve multiplicar o ΔH. Wagner, se em vez de multiplicar, eu dividir. Se você dividir uma equação, divida também o ΔH. Certinho? Eu acho que isso aqui é muito legal a gente trabalhar na prática. Tá bom? Uma dica que eu costumo dar para meus alunos e quase sempre você pode aplicar. Vai ler o enunciado? Você vai ler o enunciado? Só na hora que estiver dando aquela cagada lá na sua casa. Isso aqui você não lê não, tá? Por quê? Eu venho só aqui, ó. São reações exotérmicas. Então eu não preciso saber de nada que está escrito lá em cima. Claro que se eu não souber sobre o assunto, o cara legalzinho vai lá e ele já me ajudou, porque ele me deu o texto, né? O texto está lá. Mas se eu já sei o assunto e você é um candidato forte, né? Você quer ser um candidato forte, você tem que saber. Olha, aqui nós temos o calor negativo na equação. Se o calor é negativo,
passa para lá, ele seria positivo. Então, ele precisaria ser um reagente. Logo, essa reação aqui é endo. Tá ok? Endotérmica. Aqui eu tenho calor positivo, então ele foi produzido. Se o calor foi produzido, é exo. Aqui ele deu uma outra forma. Ele deu o ΔH. Eu pergunto, a variação foi positiva ou negativa? O ΔH variou diminuindo, certo? Se diminui, quer dizer que os produtos têm menos energia. Se o produto tem menos energia, houve perda da energia. Portanto, é exo. E ele quer saber quais são exo. Quais são? 2 e 3. 2 e 3 apenas. Está aqui, letra D. Viram que o enunciado nem foi importante? Se você souber o assunto, não. Considere as afirmações sobre uma reação endo. Cuidado, hein? Endo. Ocorre absorção de calor. Endo vai para dentro. Endo para dentro. Endo para dentro do sistema. Absorve. A diminuição de energia. Cara, se você vai absorver energia, né? Se vai absorver calor, vai aumentar a energia. A entalpia dos reagentes é menor que do produto. Só você guardar. Toda vez que é endo, você tem aqui reagente. Se é endo, foi para dentro. Quer dizer que é um aumento de energia. Então, o produto tem entalpia dos reagentes é menor que a dos produtos. Certinho. Portanto, quais são corretas? 1 e 3. Portanto, letra B. Temos aqui uma reaçãozinha. Ele fala, a equação termoquímica acima representa a reação de formação. Tá legal? Formação. Conceito, né? Quando é reação de formação, como que a gente deveria fazer? Primeira coisa, qual que seria a reação de formação do PCl5? A gente produziria 1 mol dele. Então, eu colocaria aqui P, certo? Eu precisaria do Cl2, gasoso. Tranquilo? E precisaria, sabe quanto? De 5 átomos. Então, eu teria que ter isso aqui, 5 sobre 2. Aí, eu teria o ΔH de formação. Por que eu estou fazendo isso? Só para mostrar que aqui houve uma pegadinha para o aluno desatento. Ele fala assim, mas ele já está me dando a formação, porque partiu de substância simples, certo? E chegou no PCl5. Então, o ΔH é esse aqui mesmo, a resposta é essa aqui. Certinho? Errado. Você lembra que você deve produzir só 1 mol. Só 1 mol do cara. Portanto, aqui você está produzindo quanto? 2 mols. Então, para 2 mols do PCl5, quanto que é o ΔH? Menos 190, não é 198, é 190,8 quilocalorias. Mas a definição é para 1 mol. Para 1 mol do PCl5, X. Quanto vai ser o X? Vai ser menos 190,8 sobre 2. Quanto dá isso aí? Menos 95,4. Bom, na verdade, se eu estou dividindo aqui por 2, sabe o que eu faria, Manuel? Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Então não pode ser isso, esta pode, essa não e essa não. Certo? Logo, a resposta é essa aqui. Você viu que tem o mesmo valor numérico, mas com sinais, né? Pessoal, tem uma coisa que eu não gosto, né? E que eu já vi acontecer várias vezes na CES Gran Rio. Eles dão umas derrapadas aí, alguns termos técnicos, né? Teóricos, bonitinhos, que eles dão as derrapadas. Veja, PCl5 não é uma substância composta? Por que ele usa o termo aqui elemento? Tá? Isso não é elemento, cara. Elemento, sabe quem que é? É o fósforo, o elemento cloro, e ali é substância composta. Então, se a banca faz uma cagada, imagina você, né? Imagina eu, que não sou banca. Né? Não deve. Nenhum dos três, nem eu, nem você, nem a banca. Mas na ordem da prioridade, menos a banca, menos eu, e você ainda pode um pouquinho. A gente não gostaria, né? Mas... Então, está aí.
um combustível é constituído exclusivamente de etanol e o etanol tem densidade 0,8 gramas por ml e massa molar 32 gramas por mol. Abaixo está representada a combustão do etanol. Na combustão completa de 1 litro de etanol, no estado gasoso, a quantidade de energia liberada em quilojoules é, adoro essa palavra, aproximadamente igual a... Bom, vamos fazer aqui a liçãozinha de casa. Etanol. Vamos pegar todas as informações que ele me deu. Densidade 0,8 gramas por mililitro. Massa 32 gramas por mol. Beleza? Quem que ele quer fazer a combustão? Ele quer a combustão do volume de 1 litro no estado gasoso. Certinho? Na combustão completa de 1 litro de etanol no estado gasoso, a quantidade de energia liberada em quilojoules é aproximadamente... Bom, o que que ele fez aqui? O que que ele fez aqui para vocês? Primeiro que deve faltar um ΔH aqui, não é? Deve faltar um ΔH aqui. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Ele deu a fórmula do etanol. C2H6O. Vamos calcular a massa do composto? 2. O carbono é 12, dá 24. O hidrogênio é 1, você tem 6, dá 6. O oxigênio essa tem 1, a massa dele é 16, dá 16. 6 com 4 dá 10, 16 vai 1, e aqui 46. Sabe o que aconteceu com essa questão? Se não me engano, ela foi cancelada. Sabe por quê? Ele te deu 32. Tá certo? Então eu já estou querendo mostrar que a banca também pode fazer as suas lambanças. É quase certeza que essa questão foi cancelada. Agora, se ela não foi cancelada, do jeito que está aqui, não tem como a gente fazer. Por que não tem como a gente fazer? Porque ele deveria ter me dado o ΔH dessa reação aqui, ó. Tá legal? Só assim eu não consigo fazer. Wagner, então por que você pôs essa questão? Para mostrar para vocês que pode haver erro. Vou falar mais um exemplo. Em 2014, se não me engano, foi a Sesgran-Rio? Foi a Sesgran-Rio ou foi a Consuplan na prova do Ministério Público? Ele passou a massa molar errada do composto. Ele passou a massa molar errada do composto. E aí, teve gente que não fez. Ou teve gente que chegou a uma resposta que não tinha alternativa. Sabe o que a banca alegou? Que independente deles terem errado a massa, que o aluno poderia ter feito com aquela massa errada, que chegaria numa alternativa. Quer dizer, tirou dela da reta, né? E eu não tenho certeza se foi anulado ou não me recordo o que acabou acontecendo. Eu sei que teve aluno meu, comprou o curso aqui no Estratégia, que falou que ia entrar com recurso para anulação da questão. Quando a gente, na correção da questão, já vê o erro, a gente já orienta o aluno a entrar logo com recurso. Esses erros normalmente são assim, com grande chance da questão ser anulada ou da alternativa, se ela existir lá, entre as alternativas, ser modificada. Isso acontece com uma certa frequência até. Próxima questão. Eu tenho, olha aqui, ao ser queimado de forma completa, o etanol produz dióxido de carbono e tal. Vocês viram que agora é a mesma questão? Só que o ano, qual é o ano? 2013. 2013. A diferença que ele queria, para 1 litro, não é? Para 1 litro. Ele deu agora o ΔH? Deu o ΔH, não deu? Sabe o que eu vou fazer? Para não falar que eu não fiz essa questão, eu vou calcular aqui. Bom, aqui tem o litro, aqui tem mililitro. Então, 1 litro desta solução tem uma massa de 800 gramas. Como que eu cheguei a essa relação? Densidade
massa sobre volume. Eu vou pegar o volume que é 1.000 mililitros e multiplicar por 0,8, 800 gramas. Agora, olha o que eu vou fazer. 32 gramas liberam. Quanto que é o ΔH aqui? 1.400 quilojoules. 1.400 quilojoules. Certo? 800 gramas vão liberar X. X vai ser igual a 1.400 vezes 800 dividido por 32. O que o aluno costuma fazer? Você que é meu aluno já viu cálculos. O que o aluno tem mania de fazer? Multiplicar o valor de cima, né? É o grande burrão da sacada. Porque se você dividir 800 por 8, quanto dá? 100. E aqui quanto dá? 4. Se você dividir 100 por 4, não é? Dá 25. E aí você multiplicaria só 25 por 14. Tá legal? Quando eu tenho 100, eu vou passar uma outra dica. Eu não gosto de dividir, não. Sabe por quê, Manuel? Aqui não tinha 4? Vamos dividir esse aqui por 2, vai dar 2. Quanto vai dar isso aqui? 700. Dividido por 2 dá 1. E aqui dá quanto? 350. Portanto, 350 vezes 100. Tem 35 mil. Não é? Tá certo aí? Tem alternativa? 700, 350. Aí, não tem alternativa. Tá certo? Então, vocês viram. 1 litro de etanol. Se o ΔH for aquele, não tem alternativa. Por isso, eu acredito que essa questão foi banida. Ao ser queimado, esquece essa história aqui, ó. Esquece essa história, te interessa isso aqui. Você tem isso e você tem isso aqui, ó. Só isso que te interessa. Mais uma coisinha que ele colocou agora aqui que te interessa também. Isso aqui, ó. Eu vou, que nem diria esse cortejador, eu vou por partes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Quando eu queimo 1 mol do etanol líquido, 1.400. Então, ó, 1 mol do etanol, quanto libera? 1.400 quilojoules. Pessoal, você não põe sinal? Não, porque eu sei que é negativo. E você viu que aqui, ó, não tem nada de sinal também? Nas alternativas. Sempre bom que você saber, né? Eu gosto de escrever assim, libera. Lembrando que libera, o que é? Negativo. Agora, o que é 1 mol de etanol? 1 mol do etanol, agora ele passou o valor certo. 46 gramas. 46 gramas está para 1.400 quilojoules. Mas qual a massa que ele quer queimar? A massa que ele quer queimar é 9,2 quilogramas. Eu vou colocar aqui, ó, 9.200 o quê? Gramas. Está para X. Tranquilo? Então, 46 gramas está para 1.400 quilojoules. 9.200 gramas está para X. Quanto vai ser o X? Eu vou ter 9.200 vezes 1.400 dividido por 46. Esse X vai dar um valor. Ai, Wagner, eu não consigo enxergar nada aí. Você consegue, Manuel? Consegue enxergar? O 92 com quem? Multiplicar? Não, simplificar. Não dá para simplificar. Se você for fazer isso, você tem que multiplicar. Mas eu sempre disse para vocês observarem a relação entre as massas, não é? Não é? Se ali fosse 92, vou colocar assim, ó, 92 vezes 100 vezes 1.400, dividido por 42, não é isso que eu fiz? Não é isso? Ou, desculpa, 46? Não é isso? O que se observa aqui? 2.
Entendeu? Quanto que dá 2 vezes 1.400? 2.800. E agora você põe 2 zerinhos do 100. Então dá 280.000 quilojoules. Tranquilo? Beleza, Manuel? Aí você vem aqui e procura, tem? Não tem, né? Só que você está esquecendo de uma coisa. Qual que é o rendimento? Rendimento é o quê? 90%. Emanuel, vou fazer o cálculo rapidinho para o meu aluno fazer na prova. Você concorda que não rendeu 100%, Manuel? Ele falou que não. Rendeu um pouquinho abaixo do 100%, né? Que 90%. Qual o valor que eu cheguei aqui? 280.000? Qual alternativa está um pouco abaixo de 280.000? 252. Pronto. Já fiz. Ai, professor, mas eu só acredito vendo. Então, dos 280.000 quilojoules, se ela tivesse uma eficiência de 100%, quanto que ele falou que era eficiência? 90%. Portanto, aqui vai ser o quê? Y. Quanto vai ser Y? 280.000 vezes 90 dividido por 100. Certo? Eu corto esse zero com esse zero, corto esse zero com esse zero, e aí fica 28.000 vezes 9. Aí você perde mais um tempo, mas o cara quer 28, olha quantos zeros eu estou deixando de fora, 3, vezes 9. 9 vezes 8, 72. Vão 7. 9 vezes 2, 18. Com 7, 25. Quantos zeros eu deixei para fora? 3. Dava esse valor? Precisava ter feito o cálculo? Não, porque se 100% dava 250, 280, você já poderia eliminar essas 3. Certo? Metade de 280 seria o quê? 140. Isso aqui não dá nem metade. Então eu digo a você o seguinte, tem que fazer o cálculo? Tem, Manuel? Quase nunca. Próxima questão. A formação do benzeno a partir do etino, que é o C2H2, e a formação do etino a partir do carbono, grafite e hidrogênio são representados pelas equações termoquímicas 1 e 2. Com essas informações, a variação de entalpia de formação do benzeno a partir do grafite e hidrogênio é aproximadamente... Tem cara que vê isso aqui e não sabe nem como é que começa. Vamos aqui no final. O que ele quer? Ele quer a variação de entalpia. O que é isso? O ΔH. E ele quer de formação do benzeno em quilojoule, que é a variação de entalpia. Claro, ele deu tudo em quilojoule, né? Mas ele poderia pedir em calorias. Você teria que fazer depois a mudança. A partir de grafite e diamante. Primeira coisa, grafite e hidrogênio, diamante. Primeira coisa, vamos equacionar aqui, como é que eu chego ao benzeno C6H6. Ele quer o ΔH disso aqui. Tranquilo? Bom, um carbono e aqui 6 carbonos, então tem que balancear aqui. Esse carbono aqui é o grafite. Eu tenho 6 hidrogênios, então aqui tem que ter 3H2 para 1. Bom, moçada, e como que eu faço isso se eu não tenho informação de ninguém? Isso aqui é típico da reação de Hess. Quando ele te der equações, ele vai pedir uma outra. Ele pode te dar 2 e pede uma. Uma diferente das 2, é claro. Uma outra. Ele pode dar 3, 4, 5 equações. Você vai ter que montar como se fosse um quebra-cabeça. É assim que eu falo para o meu aluno, você vai montar um quebra-cabeça. Por exemplo, em qual das equações acima você tem o grafite? Qual dessas aqui? Essa aqui, não é? Não é essa? Então, o que eu vou fazer com essa equação de baixo? Eu vou copiar ela do jeito que está.
2 grafite, mais H2, gasoso, dando C2H2, gasoso. Quanto que é esse ΔH? Menos 215 kJ. Beleza? Eu mantive porque o grafite está aqui como reagente e nessa reação ele está aqui como reagente. Então eu vou manter a ordem dele. Só que eu quero 6. O que eu tenho que fazer para dar 6 aqui? Eu vou multiplicar por 3. Portanto, eu vou aqui multiplicar por 3, vou multiplicar por 3 e multiplico também o calor liberado. Certo? Bom, agora eu preciso do H2. Eu já tenho. Mas eu preciso, ó, o H2 já apareceu aqui. Mas agora, depois da seta, eu preciso ter o 6H6 e preciso sumir com isso aqui na hora de somar. Então, o que eu vou fazer com a reação de cima? Eu vou manter essa reação exatamente do jeito que ela está. Então, eu vou copiar aqui, ó. 3C2H2, gasoso, dando C6H6, líquido. Tranquilo? Beleza, Gabriel? Eu mantive também, não é? Bom, eu mantive, vou pôr o ΔH, menos 502 kJ. Eu só quero ter um cara aqui, né? Um dele. Só. E veja que aqui eu tenho 3 desse carinha, não tem? Aqui também. Então eu já estou com tudo perfeito para ser o quê? Somado. E aqui vou multiplicar por 1. Bom, quando eu somar essas duas reações, lembra o que aparece antes e depois eu cancelo. Tá legal? E é só, né? Porque agora o que eu vou ter aqui? 6 grafite. Eu tenho quantos H2? 6 grafite. 6 daqui. Estou somando com o de cima. Isso aqui esquece. Isso é o que eu quero. Eu tenho 3H2 e eu tenho C6H6. Deu tudo bonitinho? Hã? Eu cheguei nessa reação aqui desejada? Mas eu cheguei nela usando o quê? Essas duas. Certo? Se eu tenho tudo bonitinho igual a reação desejada, significa que eu usei corretamente as equações. Basta fazer agora aqui o cálculo. Então, o que eu tenho? 215 negativo vezes 3. Vou colocar aqui, ó. 215 vezes 3 é que eu não vou ter espaço aqui. Vou fazer aqui em cima. Vai dar 645 negativo. E 502 vezes 1 menos 502. Aqui vai dar 7. Já dá para matar qual é, não? Você fala com 7 não dá, mas ó, essas aqui não são. Não é? Vai dar 7, vai dar 4. Então não é essa aqui. Precisa fazer o resto da soma, Manuel? Não, né? E aqui daria 11. Pronto. Bom, então eu vou encerrar por aqui esse bloco, esse módulo, e volto para fazer mais algumas questõezinhas que envolvam res e energia de ligação, que eu não fiz nenhuma, para você ver como é que funciona, tá bom? Um abraço e até lá.